Olá, nós hoje vamos falar sobre feudalismo. O que foi o feudalismo? É um modo de organização social, político e cultural baseado no regime de servidão, servos, tá? Isso era o feudalismo. O feudalismo, ele tomou parte na história na Idade Média. Como nós já sabemos, em 476, com a queda do Império Romano, tá, surgiu a Idade Média. E ela foi até 1453 com a queda da capital do Império Bizantino, que era Constantinopla. Então, esse é o período da Idade Média. E essa Idade Média está dividida entre a Alta Idade Média, feudalismo e Baixa Idade Média. Tá? Não existem datas, é mais ou menos o período. A história não é uma ciência exata, então as coisas vão acontecendo e vai tendo alteração, e daí isso vai para um outro modo, e daí isso vai fazendo, e assim caminha a humanidade, né? Então, o feudalismo, ele é a junção de dois costumes. Então, o romano, que ele é chamado de colonato, que o colono explora a terra. Então, ele tem o camponês, que produz e ele explora isso. Tá? Então, isso é o regime do colonato, que era um costume romano. E o outro costume é o germânico, né? Que é o comitato. Nesse costume, o que ele baseia é na honra, na confiança, na lealdade. Tá? Então, os suzeranos, que são os donos da terra, e os vassalos, que estão abaixo, são os produtores. Tá? Então, se você quiser um exemplo, Game of Thrones, eles sempre diziam assim: sou da casa tal, pertenço à casa tal. Então, essa é isso que formava. Então, eu sou da casa tal e trabalho e produzo para alguém outro. Tá? Então, essa é a junção. Isso seria o feudalismo. Isso que é o modo de organização social. Tá? Então, também eles eram uma sociedade estamental. O que significa isso? Você não troca de classe social, tá? Você não enriquece, você não pula de um para o outro. Então, um nobre, se ele se apaixonasse por um vassalo, por uma pessoa do nível mais baixo que ele provavelmente seria expulso, morto, alguma coisa assim, tá? Então, ele não tinha esse tipo, não existia isso. Tá? Então, se você nasceu vassalo, vai ser vassalo. Se você nasceu nobre, vai ser nobre. E assim por diante. Tá? A divisão social nesse período, como todos nós fazemos, é um triângulo, ela estava dividida em três partes. Lá em cima, no alto, o clero. O clero era toda a parte da igreja, todos... E com eles detinham todo o conhecimento. Então, eles tinham estudo, eles sabiam sobre filosofia, eles sabiam sobre todo o conhecimento, matemática, essas coisas. Eles eram letrados, tá? Então, eles sabiam ler. Eles tinham conhecimento e eles que passavam esse conhecimento. Então, você pode perceber, nessa época foram construídas aquelas catedrais monumentais, onde as pessoas se sentiam pequenininhas, porque eles eram muito importantes. Né? Então, nessa época, as igrejas tinham muitas figuras, porque as pessoas olhavam e imaginavam o que tinha acontecido. Então, se você vai em muitas igrejas católicas, eles têm a paixão de Cristo, né? Que ele fez isso, até a crucificação. Porque as pessoas não liam, as pessoas só viam as figuras, tá? Então, essa é a parte do clero. Eles detinham isso. E a gente nunca pode esquecer que o conhecimento liberta. Então, as pessoas não tinham conhecimento. Então, elas estavam aprisionadas a essas pessoas pelo conhecimento, tá? Aí nós tínhamos a segunda parte, que é um pouquinho maior, que é a nobreza. A nobreza eram os donos de terras, os reis, os cavaleiros que trabalhavam. Em resumo, os senhores feudais, tá? Nesse período era muito perigoso viver. Você não podia andar nas estradas porque você era assaltado, saqueado. Então era muito complicado. Então eles precisavam de proteção. Então o povo, passando fome, precisava plantar, precisava fazer as coisas, ele precisava de terra. Eu não tenho terra, então eu vou lá para aquele senhor feudal que tinha terras e eu faço um acordo com ele, eu faço um contrato com ele, tá? Nunca se esqueçam, eles não liam, então esse contrato era um pouquinho diferente do que nós conhecemos como contrato hoje. Tá? Então, essa nobreza, eu cedo terras, você me paga partes e eu te dou segurança, eu te dou proteção. Então, as pessoas não tinham muita alternativa, escolha, eu acho, né? Porque
Vai fazer o quê? Tem que trabalhar, tem que comer, tem que trabalhar, tá? Então isso era nesse período. Então, como é que eram os servos, coitados? Aqueles que trabalhavam, só pagavam as coisas e tinham necessidade de fome, tinham tudo, tá? Então, era bem rígido e bem complicado. O acordo, lembra que eu falei para vocês o acordo? O acordo entre eles, ele se chamava contrato de vassálico, tá? Então, o contrato vassálico, ele estava junto, nisso era feito um contrato. Hoje em dia os contratos têm regras, tem tudo, é assinado, reconhecido em cartório. Naquela época não existia nada disso. Primeiro, as pessoas não sabiam ler, elas não sabiam escrever. Então, o contrato, ele era feito por confiança. Fio do bigode, né? Aquilo que a gente passava. A palavra tinha valor. Mas eles tinham uma forma de fazer esse contrato valer. E aí ele tinha 3 formas. Uma das formas era corta o teu dedo, meu, coloca junto, nós temos um contrato, tá? A segunda era cuspir. Cada um cuspia na mão, que nojo, né? Dava as mãos, estavam acordados. E aí existia o último, que era o beijo. Então, eles se beijavam e eles tinham um acordo, estava feito o contrato, tá? Pois é. Aí, nesse período, vamos agora colocar como é que eram as regras, as leis, eu digo que sempre, os impostos, né? Porque, pois é, dinheiro, 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 grita o mundo inteiro, mais ou menos isso, né? Então, o que fazia? O primeiro era a talha. Metade de tudo que o vassalo produzia, ele tinha que passar pro seu senhor feudal, pro rei, pro duque. E então tudo que ele fazia metade. Daí tinha a corveia. Corveia era o patriarca que tinha assinado o contrato social, ele assinado não, né? Feito o contrato, com qualquer forma que fosse, ele trabalhava de 3 a 4 dias para o senhor feudal. Então, assim, ele ou plantava nas terras que ficaram designadas ao senhor feudal, ou ele trabalhava na manutenção do castelo. Então, isso era o segundo, que era a corveia. Aí nós temos a banalidade. Todo equipamento de plantio, né? O arado, o moinho para moer o trigo, para descascar os grãos do trigo, para produzir o trigo, para fazer as coisas, tudo isso custava. E você tinha que pagar mais uma parte para você usar isso, tá? Então, esse chamava banalidades. E o último era o mão morta. O pai, aquele senhor que fez o acordo, o pai da família, que fechou o acordo, vinha falecer. Então, agora a família não tinha mais nenhum contrato. Então, tinha que ser refeito esse contrato. Esse contrato sendo refeito, de novo, existia mais um imposto, mais uma parte daquele pouco que já ficou para eles, mais uma parte era passada para esse senhor feudal. Tá? Então, esse recontrato tinha mais uma taxa. Nós não podemos esquecer que a opressão para aquela baixa, na parte de baixo lá da pirâmide de servos, que era a maior parte da população, aquilo começou a minar, porque você trabalha e não chega a nada. Nessa época nós tivemos a peste negra, tá? Que dizimou a Europa. Então imaginem, era um horror. Milhões de pessoas morreram. Tá? Nós estamos falando do Covid, que muita gente morreu, mas na proporção da população da época é pouquíssimo, perto daquilo do que morreram as pessoas durante a peste negra, que era a peste bubônica que vinha através dos ratos. Então, o povo estava oprimido e esse povo começou a minar todo esse sistema e aos poucos isso foi mudando, tá? A insatisfação dos servos fez com que isso mudasse. Queridos, a revisão dessa primeira parte da matéria está na folha que eu deixei nas mesas de vocês. Tá? Então, que está sendo distribuído também, alguns que ainda não receberam, se não receberam, a gente passa. Então, vocês complementem isso e aí na próxima aula nós temos uma nova aula para que a gente possa explorar um pouquinho mais essas coisas, tá? Muito obrigada!